Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje mais um dia para poder ler a palavra do Senhor. Hoje nós vamos continuar no livro de Eclesiástico, beleza? Nós vamos ler hoje do capítulo 5 até o capítulo 8 do livro de Eclesiástico. Então já pega aí a tua Bíblia para a gente poder dar início aqui em Eclesiástico capítulo 5. Não confio em suas riquezas. Não confie em suas riquezas, nem diga: elas resolvem tudo. Não siga o seu instinto, nem a sua força, para satisfazer os seus caprichos. Não diga: quem me poderá dominar? Porque o Senhor castiga e castigará você. Não diga: pequei e nada me aconteceu, pois o Senhor é paciente. Não fique muito seguro do perdão, a ponto de amontoar pecados. Não diga: a misericórdia de Deus é grande, e ele me perdoará todos os meus pecados, porque ele tem compaixão e cólera, e sua ira cairá sobre os pecadores. Não demore para se converter ao Senhor, e não fique adiando isso de um dia para o outro, porque a ira do Senhor virá de repente, e você perecerá no dia do castigo. Então a palavra de Deus nos mostra que o arrependimento tem que ser para hoje. Parar de adiar, parar de deixar para amanhã. Amanhã pode ser tarde, amanhã pode não dar tempo. Então, se você tem que se arrepender daquele pecado que você sabe que te afasta de Deus, aquilo que tem deixado o seu coração triste, o seu coração apagado da chama do Espírito Santo, arrependa-se, confesse os seus pecados. E Deus pode ter certeza que a misericórdia dele, se você se entregar, se você se arrepender verdadeiramente, Deus irá perdoar os teus pecados. Mas isso tem que ser hoje, tem que ser agora. Então aproveite que você está vendo esse vídeo aqui e peça perdão para Deus sobre os seus pecados. E vai confessar. Hoje, se possível, hoje, cara. Se não, amanhã. Marque o mais próximo para você fazer a sua confissão na igreja, beleza? Não confie nas riquezas injustas, porque elas não o ajudarão no dia da desgraça. Não peneire o grão em qualquer vento, nem siga por nem siga por qualquer direção. Seja constante no modo de pensar e coerente na maneira de falar. Esteja pronto para ouvir e lento para dar a resposta. Se você for capaz, responda a seu próximo. Se não for, fique calado. Falar pode trazer honra ou desonra, e a língua do homem é a sua ruína. Não tenha fama de caluniador, nem use a língua para preparar armadilhas, porque para o ladrão existe a vergonha, e para o homem falso uma condenação severa. Evite erros grandes e pequenos, e de amigo não se transforme em inimigo. Capítulo 6. A má fama atrai a vergonha e o desprezo, e essa é a sorte do pecador que não tem palavra. Não seja vítima de sua própria paixão, para que ela não o despedace, como o touro furioso. Ela poderá devorar as folhas que você tem, e lhe fará perder os frutos, deixando-o como árvore seca. A paixão violenta destrói quem a possui e o transforma em zombaria diante dos inimigos. Palavras afáveis aumentam os amigos e fala amável encontra acolhida. Tenha muitos conhecidos, mas um só confidente entre mil. Se você quiser um amigo, coloque-o à prova, e não vá logo confiando nele, porque existe um amigo de ocasião, que não será fiel quando você estiver na pior. Existe amigo que se transforma em inimigo e envergonhará você, revelando suas coisas particulares. Existe amigo que é companheiro de mesa, mas que não será fiel quando você estiver na pior. Quando tudo correr bem, ele estará com você, mas quando as coisas forem mal, ele fugirá para longe. Se você foi apanhado pela desgraça, lhe dará as costas e se esconderá de você. Mantenha-se longe de seus inimigos e seja cauteloso com os amigos. Então a Bíblia está até nos ensinando aqui a como escolher esses amigos, se desviar daqueles que sentam-se só à mesa, são aqueles amigos de ocasião, né? São aqueles ali conhecidos que você encontra ali vez ou outra. Então não saia confiando em qualquer pessoa.
pois os seres humanos eles são dignos de falha. Coloque a sua amizade principal em Deus, pois nós temos um Deus que é 100% fiel, Deus que é o seu amigo de verdade. Então, antes de querer fazer amigos nessa terra, faça amizade com Deus. E sempre que você for fazer amigos nessa terra, peça a Deus instrução para que você tenha sempre bons amigos, amigos verdadeiros. Amigo fiel é amigo fiel é proteção poderosa, e quem o encontrar terá encontrado um tesouro. Amigo fiel não tem preço, e o seu valor é incalculável. Amigo fiel é remédio que cura, e os que temem ao Senhor o encontrarão. Quem teme ao Senhor tem amigos verdadeiros, pois tal e qual ele é, assim será o seu amigo. Olha para você ver a importância de um amigo verdadeiro, a importância de um amigo fiel. Não sair confiando em qualquer pessoa. Então, busca amizades que te aproximem de Deus. Além de você ele estar ali se entregando verdadeiramente, pedindo para que Deus possa guiar os seus passos, para que você se torne mais íntimo do Senhor, busque amigos que estão nessa mesma finalidade. Amigos que vão te aproximar de Deus, não aqueles que você chama de amigos que vão te afastar de Deus. Esses não são amigos de verdade. Amigos verdadeiros, amigos fiéis, são aqueles que te levam, que te faz aproximar cada vez mais do Senhor. Meu filho, empenhe-se na disciplina desde a juventude e até na velhice. Você terá sabedoria. Aproxime-se dela como quem ara e semeia, e espere pelos seus frutos saborosos. Você terá um pouco de trabalho para cultivá-la, mas logo comerá dos seus frutos. Para os insensatos, ela é penosa, e quem não tem bom senso desistirá dela. Ele a considera pesada como pedra e logo se desfará dela. A sabedoria merece o nome que tem, pois não se manifesta para muitas pessoas. Escute, meu filho, aceite minha opinião e não rejeite o meu conselho. Coloque os pés nos grilhões dela e o pescoço debaixo do seu jugo. Incline o ombro para carregá-la, sem se irritar com suas amarras. Aproxime-se dela com a alma aberta e siga-lhe os caminhos com todas as forças. Procure suas pegadas e ela se manifestará a você. Uma vez possuída, não a deixe mais. No fim, você encontrará nela o repouso, e ela se transformará em alegria para você. Os grilhões dela serão para você uma poderosa proteção, e o jugo dela um enfeite precioso. Seu jugo será ornamento de ouro puro. Seu jugo será ornamento de ouro, e seus grilhões fitas de púrpura. Você a vestirá qual manto de glória e a terá na cabeça como coroa de alegria. Se você quiser, meu filho, ficará instruído, e se você se empenhar, se tornará hábil. Se você gosta de escutar, aprenderá, e se der ouvido, se tornará sábio. Frequente a reunião dos anciãos e apegue-se a quem for sábio. Escute de boa vontade toda a palavra divina, e não se descuide das máximas sábias. Se você encontrar um homem sábio, madrugue para visitá-lo, e que o seu pé gaste a soleira na porta dele. Reflita sobre os preceitos do Senhor e medite sem cessar nos mandamentos dele. Então ele fortificará em você a inteligência, e o seu desejo de sabedoria ficará saciado. Então, para sermos homens e mulheres inteligentes, vamos buscar observar e praticar os mandamentos do Senhor. É no temor a Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas, que nós seremos inteligentes, que nós seremos sábios. Nesse mundo onde muitos se dizem inteligentes, muitos se dizem sábios, mas tem a sabedoria falsa desse mundo, onde ela nos leva para a morte. Mas aqueles que colocam Deus acima de todas as coisas, esses sim são inteligentes de verdade. Esses sim têm a sabedoria que vem de Deus. Deus tem a sabedoria, então peça e ele vai te dar gratuitamente. Capítulo 7. Não faça o mal e o mal não lhe acontecerá. Afaste-se da injustiça e ela se afastará de você. Meu filho, não semeie nos sulcos da injustiça, e não a recolherá 7 vezes mais. Não peça ao Senhor o poder, nem ao rei um lugar de honra. Não pretenda ser justo diante do Senhor, nem sábio diante do rei. Não procure tornar-se juiz se não tiver força para eliminar a injustiça.
Do contrário, você se acovardaria diante de um poderoso e mancharia a sua própria integridade. Não ofenda a assembleia da cidade para não se tornar inimigo do povo. Não repita 2 vezes o mesmo pecado, porque basta uma vez para se tornar culpado. Não diga, Deus levará em conta as minhas numerosas ofertas, e quando eu as oferecer ao Deus Altíssimo, ele as aceitará. Não seja vacilante na oração, nem deixe de dar esmola. Não zombe de um homem desesperado, porque existe alguém que humilha e exalta. Não planeje mentiras contra seu irmão, nem algo semelhante contra um amigo. Não queira mentir de modo nenhum, porque as consequências nunca são boas. Não fale demais na assembleia dos anciãos e não repita palavras na oração. Não despreze o trabalho pesado, nem o trabalho rural, criado pelo Altíssimo. Não se junte à multidão dos pecadores. Lembre-se, a cólera divina não tardará. Então a importância de não se... É difícil, né? Essa palavra aqui, cara, eu ia até comentar, mas é algo que nós devemos observar sempre. Não se juntar à multidão dos pecadores, aqueles que anseiam pelo pecado. É até algo importante, eu vou até refletir aqui um pouco mais. Eu estava trabalhando esses dias e estou vendo todo mundo, alguns colegas de trabalho, vejo alguns clientes também, falando sobre a questão do carnaval tá chegando, né? Aí tipo assim, cara, pra ser bem sério com você, não tem necessidade aqui de estar mentindo, né? Até porque nós estamos falando sobre a palavra de Deus, então não há por que ficar fingindo aqui as coisas, né? Mas eu lembro, cara, eu sou um rapaz novo, vamos assim dizer, tenho 23 anos, mas eu lembro que eu já fiquei muito animado com o carnaval. E já aprontei algumas coisas no carnaval já. E todas as vezes que eu chegava em casa depois de uma folia, depois de um bloquinho, como a galera costuma chamar, né, as festas de carnaval, eu lembro que eu chegava em casa depois e sentia aquele vazio, sabe? Tava ali feliz, entre aspas, né? Porque a felicidade verdadeira se encontra em servir a Deus. Mas ele estava ali contente, vamos assim dizer, mas sentiu um vazio imenso, sentiu um vazio tremendo. E é porque eu estava na multidão dos pecadores. Não estou aqui julgando, apontando os dedos para os outros, mas apontando o dedo para mim, somente para mim, pelas minhas atitudes. Eu estava se juntando com aqueles que anseiam pelo pecado, pelaquela multidão que não se importa com Deus, que não se importa com os propósitos do Senhor. E se dizem que importam, é porque é da boca para fora. Então, depois de muitos anos, depois de quebrar muita cara, depois de Deus ter me dado várias oportunidades, eu decidi que esse ano não é um lugar que eu vou frequentar. É difícil essa decisão, porque você vê alguns conhecidos seus falando, nós vamos lá para aquele lugar e tal, vamos viajar, vamos pro carnaval, vamos fazer isso, aquilo. Aí eu falo assim, legal, cara, mas vamos junto com a gente, né? O pessoal fala assim, não dá. Mas é porque Deus tem tocado no meu coração de que não é o meu lugar ali. Não é o meu lugar. Deus tem algo muito maior para a minha vida. Eu não sei o que, mas Ele tem algo muito maior e muito melhor para a minha vida. Então a importância de sempre, cara, se conectar com Deus. Olha a palavra. Sinceramente, não sei se você já foi em algum bloquinho de carnaval, mas repara para você ver, cara, é uma multidão de pecado. Você vê coisas absurdas, você presencia coisas absurdas e você até mesmo pode acontecer de você cometer coisas absurdas também. Então você vê a multidão de pecado. Então não vamos nos deixar levar pela essa multidão do pecado, pois assim como diz na palavra, lembre-se, a cólera divina não tardará. Então o castigo de Deus, o castigo do justo vai chegar. E se nós formos pegar o castigo do como nós merecemos, meu amigo, a coisa é feia. Então é só pela misericórdia de Deus que Ele não coloca o castigo que nós merecemos. Porque senão, cara, nós estávamos lascados. Mas é importante a gente refletir sobre essas questões, essa questão do carnaval que eu comentei, né? Mas poderia citar várias outras situações aqui, mas é importante nós refletirmos,
para que cada vez mais nós podemos não se juntar à multidão dos pecadores, mas sim à multidão que busca amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso, até volta lá naquela passagem, né? De saber escolher os seus amigos. Então vamos se juntar à multidão de amigos que querem ter Deus como seu principal amigo. Então vamos juntar a multidão daqueles que buscam o Senhor. Vamos continuar aqui no versículo 17. Humilhe-se profundamente, porque o castigo do injusto é fogo e vermes. Olha para você ver, cara. O castigo do injusto é fogo e vermes. Deus me livre. Não troque um amigo por dinheiro, nem o irmão fiel pelo ouro mais precioso. Não despreze uma esposa sábia e boa, porque a bondade dela vale mais que o ouro. Não maltrate o empregado que trabalha fielmente, nem o assalariado que dá tudo de si. Ame como a si mesmo o empregado inteligente, e não lhe recuse a liberdade. Você possui animais? Cuide deles. Se eles são úteis para vocês, conserve-os. Você tem filhos? Eduque-os e ensine-os a obedecer desde a infância. Você tem filhas? Cuide do corpo delas e não seja indulgente com elas. Arrume casamento para sua filha e terá realizado uma grande tarefa, mas faça que ela se case com um homem sensato. Você ama a sua esposa? Não se separe dela. Se você não a ama, não confie nela. Honre seu pai de todo o coração e não esqueça as dores de sua mãe. Lembre-se do que eles Lembre-se de que eles o geraram. O que você lhes dará em troca por tudo o que eles deram a você? Então a importância aqui, né, de se desviar do caminho do mal, do caminho que nos leva à perdição, e honrar os nossos pais. Pois, cara, os nossos pais merecem ser honrados, independente de como é que seja a característica pessoal do seu pai ou a característica pessoal da sua mãe. Eles devem ser honrados. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Não estou falando aqui pelas minhas palavras, mas sim lendo a palavra de Deus. Então vamos nos desviar do mau caminho e vamos honrar os nossos pais. Tema ao Senhor de todo o coração e respeite os seus sacerdotes. Ame com todas as forças aquele que criou você e não abandone os ministros dele. Tema ao Senhor e honre o sacerdote, dando-lhe a parte que cabe a ele. Como foi ordenado a você, os primeiros frutos dos sacrifícios pelo pecado, a oferta das espáduas, o sacrifício da santificação e os primeiros frutos das coisas consagradas. Estenda a mão ao pobre e você será plenamente abençoado. Que sua generosidade se estenda a todos os seres vivos e não negue sua atenção nem aos mortos. Não evite aqueles que choram e sofra com os que sofrem. Não demore para visitar um doente, porque isso fará com que você seja amado em tudo o que você faz. Lembre-se do seu fim e jamais pecará. Capítulo 8. Não processe nenhum homem poderoso para não cair nas mãos dele. Não brigue com um homem rico para que ele não coloque o peso do dinheiro dele contra você, pois o ouro já corrompeu muita gente e perverteu a consciência dos reis. Não discuta com um homem falador para não amontoar lenha no fogo dele. Não brinque com o ignorante, para que ele não insulte os seus antepassados. Não repreenda o homem que se converteu do pecado. Lembre-se de que todos somos culpados. Então vamos parar com o julgamento daquele que aprontou já tantas coisas, aquele que já andou tantas vezes pelo caminho errado, pelo caminho do mundo, e agora se converteu e quer viver as coisas de Deus. Ao invés de nós repreendê-los, vamos acolher, pois somos todos culpados. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, vamos acolher aquele que converteu-se do pecado, aquele que converteu para o caminho do Senhor, pois ele merece ser acolhido, pois Jesus o salvou no alto da cruz. Então, se Jesus teve misericórdia desse irmão, nós também devemos amar a ele, devemos também ter misericórdia com ele e abraçá-lo, não repreender, tá? Não despreze o homem velho, porque alguns de nós também ficarão velhos. Não se alegre com a morte de ninguém. Lembre-se de que todos nós morreremos. Não despreze os ensinamentos dos sábios, ao contrário, medite sempre em suas máximas, porque deles você aprenderá a disciplina e a arte de servir aos poderosos. Não rejeite o ensinamento dos anciãos,
porque eles também aprenderam dos próprios pais. É deles que você aprenderá a pensar e a responder no momento oportuno. Não atice as brasas do pecador para não se queimar no fogo de sua chama. Nunca replique ao insolente para que ele não arme ciladas com o que você diz. Não faça empréstimo a ninguém mais forte que você. E se já lhe emprestou, pode considerar como coisa perdida. Não se torne fiador além de suas possibilidades, e se já fez isso, pense em como vai pagar. Não mova o processo contra um juiz, porque decidirão a causa em favor dele. Não viaje com nenhum aventureiro, para que a situação não fique insuportável. Ele agirá conforme os próprios caprichos e você se perderá com ele, por causa da imprudência dele. Não discuta com o violento, nem ande com ele em lugar solitário, porque o sangue para ele é um nada, e ele o matará onde não há possibilidade de socorro. Não faça confidências para uma pessoa ingênua, porque ela não é capaz de manter segredo. Diante de um estranho, não faça nada que deva ficar em segredo, porque você não sabe o que poderá acontecer. Não abra o seu coração para qualquer pessoa, para que ela não leve embora a sua felicidade. Então, isso é palavra de Deus. Não abra-se o seu coração, os seus sentimentos para qualquer um. Infelizmente, nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas praticamente não estão nem aí com aquilo que você sente. E às vezes elas podem até se fingir estar preocupadas, até fingir estar considerando tudo aquilo que você está falando. Porém, quando você decide confiar naquela pessoa, ela vai embora e rouba toda a sua felicidade. Você fica triste. Você sabe porque talvez você já tenha passado por isso. Eu já passei por isso. E é difícil. Então, ao invés de abrir o seu coração para as pessoas que são falhas, que podem te abandonar e roubar a sua felicidade, abra o seu coração verdadeiramente para Deus. Abra o seu coração para Cristo, pois pode ter certeza que Ele não vai te abandonar e, pelo contrário, Ele vai te encher de felicidade. Amém? Assim nós finalizamos com a leitura do dia de hoje. Muito obrigado pela tua presença. Amanhã estamos de volta. Um beijo para você. Tchau, tchau.